O casal Ed e Lorraine Warren é um dos grandes nomes quando o assunto envolve investigações paranormais. Não apenas relatos de espíritos, mas casos onde o que estava presente parecia algo mais profundo, mais agressivo, algo que muitos classificam diretamente como demoníaco. Mas entre todos os casos investigados por eles, existe um que foge completamente do padrão, porque nesse caso é um dos piores casos que Ed e Lorraine Warren já enfrentaram, segundo os próprios Warren. E esse é o caso da família Smurl. A história da família Smurl começou em 1973. O casal Jack e Janet se mudaram junto com seus filhos e os pais de Jack para uma antiga casa de 2 andares em Western Piston, na Pensilvânia, após terem perdido a sua antiga moradia devido às enchentes causadas pelo furacão no ano anterior. No entanto, desde que eles chegaram a Western Piston, a família Smurl foi avisada de que não era bem-vinda no local, e o sonho do recomeço se transformou lentamente em um pesadelo sem fim. Inicialmente, os membros da família alegavam ter vivenciado incidentes incomuns, mas inofensíveis, muitos dos quais pareciam problemas típicos de casas antigas. Os primeiros sinais já começaram a ser estranhos, batidas leves dentro das paredes, como se alguém estivesse andando ou arranhando por dentro da estrutura da casa. Com o passar do tempo, esses barulhos ficaram mais frequentes e mais intensos, surgindo principalmente durante a noite, interrompendo o sono da família e criando uma sensação constante de inquietação e de alguma presença, mesmo não tendo ninguém aparentemente. Logo depois, objetos começaram a se mover sem qualquer contato, portas abrindo sozinhas, objetos sumindo e reaparecendo, aparelhos eletrônicos queimando sem explicação, manchas surgindo entre as paredes, e mesmo após limpando essas manchas, sempre voltavam, como se algo estivesse vazando dentro da estrutura da casa. O ambiente da casa também começou a mudar. Um cheiro extremamente forte e desagradável surgiu de forma repentina, semelhante à carne em decomposição, misturada com enxofre. Esse cheiro não era de lugares específicos, era da casa inteira, como se algo estivesse apodrecendo dentro da casa. A partir desse ponto, as atividades deixou de ser apenas assustadora e se tornou violenta. As entidades não estavam mais só se manifestando, estavam atacando a família. Uma das filhas foi empurrada da escada, sem qualquer explicação. A outra filha quase morreu quando um lustre despencou do teto de forma completamente inexplicável. Dentro da casa, objetos começaram a ser arremessados como se alguém estivesse provocando deliberadamente o caos. E o cachorro da família
também não foi poupado pela violência. Um pastor alemão chamado Simon, o animal foi lançado contra uma parede por uma força invisível, algo que marcou profundamente todos ali, demonstrando que essa assombração não tem limites, somente ódio. Mas o que realmente torna esse caso diferente é que os ataques não ficaram só no ambiente. Eles se tornaram mais físicos e mais violentos a cada dia. A família relatou ver sombras se movendo pelos cômodos, figuras escuras passando rapidamente pelos corredores e até passando lentamente. Jack afirmou que foi imobilizado por uma força invisível, completamente incapaz de reagir, enquanto era violentado por algo que ele não conseguia ver. Não era psicológico, não era um sonho, era físico. Janet também passou a vivenciar episódios cada vez mais perturbadores. Ela relatava sentir uma presença constante ao seu redor. Janet chegou a descrever uma figura humana, mas sem rosto, como se estivesse sendo observada o tempo todo e em todos os lugares. Em certas ocasiões, dizia ouvir vozes sussurrando de forma incompreensível, vinda em diferentes partes da casa, mesmo quando estava completamente sozinha. Esses sussurros não eram claros, mas carregava um tom agressivo. Após a família Smurl não aguentar mais esse tormento, decidiram pedir ajuda, e foi nesse cenário caótico que o caso chegou até Ed e Lorraine Warren. Após a chegada dos Warren, imediatamente sentiram que não eram bem-vindos naquela casa. Lorraine relatou sentir uma presença opressiva, pesada, como se o ambiente inteiro estivesse carregado de algo que não queria ser perturbado. Após os Warren investigarem a casa, eles chegaram a uma conclusão. Não havia apenas um espírito na casa. Segundo eles, eram 4 entidades diferentes. 3 entidades humanas, uma mulher idosa, uma jovem com comportamento violento e um homem que teria morrido na casa. A 4ª entidade não era humano. Segundo Ed Warren, aquilo era um demônio. E o mais do que isso, era ele que controlava tudo. Ele não apenas se manifestava, ele a manipulava. Todos usava os outros espíritos para criar medo e desgastar emocionalmente e enfraquecer a família com o tempo. Na primeira noite na casa, Ed relatou uma reação imediata. A temperatura caiu de forma brusca. Uma massa escura se formou em sua frente quando ele tentou expulsar a entidade com água benta, crucifixo e óleo sagrado, enquanto os Warren estavam no local. Atrás de Ed, móveis começaram a se mover, como se algo estivesse respondendo diretamente à presença deles. Em outro momento, uma mensagem apareceu
em um espelho escrito para que eles fossem embora. Embora os Warren tenham investigado a residência, eles nunca chegaram a uma conclusão definitiva sobre o que estava acontecendo no local, e não foram responsáveis por livrar a família desse mal. É justamente por isso que o caso é frequentemente conhecido como aquele que nunca foi resolvido pelo casal de investigadores. No fim, os Smurley afirmaram ter encontrado ajuda em um pastor de uma igreja local, no qual realizou diversas orações e que eventualmente conseguiu acalmar as manifestações paranormais. Relatos indicam que até exorcismo foram tentados, mas não houve tanto sucesso assim. Contudo, em 1987, Janet afirmou que ainda escutava barulhos estranhos na residência, em alguns casos, enxergando vultos e sombras, enquanto a família afirmava estar sendo destruída por algo real. Investigadores chamaram de farsas, apontaram falta de provas. Psicólogos falaram em distúrbios mentais. Sugeriram até alucinações ou problemas neurológicos. Depois de uma década de medo constante, a família deixou a casa em 1988. E então, algo estranho aconteceu. Outras pessoas passaram a morar no local e absolutamente nada foi relatado. Nenhum som, nenhuma sombra, nenhuma presença. Como se aquilo tudo nunca tivesse existido no local. Mas, nos anos 2000, o cenário começa a mudar. Um inquilino que habitou o local foi encontrado morto dentro da casa, por circunstâncias estranhas, com a mídia sugeriu que ele morreu de overdose, mas sem registros oficiais sobre a causa da morte.